noite, Igreja Batista Renovada, Águas da Prata. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que você tenha tido uma semana de bênçãos, a semana que passou, e que você possa estar começando uma semana de bênçãos maiores ainda na sua vida. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração para cada um dos meus irmãos essa noite. Amém? Mais uma vez, estamos em noite de ceia. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto em Mateus, capítulo 6. Obrigado, querido. Deus abençoe. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria lembrar aquilo que eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens por aqui. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 e do versículo 16 ao versículo 18. Nós vamos pular a oração do Pai Nosso, que está nesse meio. Tá bom? Tem motivo para isso, porque a nossa intenção aqui hoje é ser breve, para que a gente possa participar da ceia do Senhor, em tempo, sem pressa, tendo o prazer de fazer memória ao nome do Senhor, que nos deu a sua vida em resgate das nossas. Amém? Então eu costumo dizer que todo texto está dentro de um contexto, e não é diferente hoje. O texto que nós vamos ler aqui, no capítulo 6, começa lá no capítulo 5, versículo 1, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, e ali ele vê uma grande multidão, chama seus discípulos, você que está aqui nessa noite entre eles, para mais pertinho dele, e ele começa então a proferir o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Por quê? Porque o Sermão do Monte, meu querido, é a declaração da lei de Cristo. Você se lembra quando Moisés estava no deserto com o povo, ele subiu ao Monte Sinai, e ali ele recebeu a lei mosaica, ele recebeu os 10 mandamentos, e ele recebeu as leis para os judeus. De forma semelhante, Jesus também, vindo inaugurar a nova aliança, ele sobe também ao monte, e ali ele também entrega a sua lei, a lei de Cristo, a lei que rege a igreja dele, não mais os judeus, não mais uma nação, mas nações de todos os cantos da terra, em todos os lugares onde houver uma vida que confesse o nome de Jesus. Esta lei que está dita a partir do capítulo 5 de Mateus é a lei de Cristo, que deve ser vivida por mim e por você. Amém? Então, começando lá, entregar a sua lei, a lei do reino, a lei, os princípios que regem a comunidade do Evangelho, a comunidade de Cristo. Ele vai passar por várias mensagens diferentes, até chegar aqui no capítulo 6, que é o que nós vamos ler. Mas diferente das leis de Moisés, quando Moisés entregou as suas leis, ele entregou um conjunto de leis que eram constituídas de atitudes exteriores: lavar as mãos, sacrificar um animal, lavar-se na pia, vestir determinadas vestes, cortar o cabelo de determinada forma. Existia uma centena de regras exteriores que se constituíam então da lei mosaica, coisas externas. Ao contrário daquela lei exterior, aparente, que poderia ser vista e julgada pelo próximo, a lei de Cristo só pode ser julgada pelo promulgador da lei, que é o próprio Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. É esta parte que nós vamos encontrar aqui, quando Jesus, começando a falar no capítulo 6, ele diz assim, uma advertência, um mandamento direto, uma chamada de atenção para os seus discípulos. Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola. E eu não sei qual é a sua tradução, mas se a sua tradução for melhor do que a minha, vai estar escrito assim: guardai-vos de fazer ou de exercer a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, saiba a tua mão esquerda, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, aquele que dita as leis, aquele que tudo vê, o Deus que tudo vê, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mantenha a sua Bíblia aberta, abra a sua boca em oração comigo, estenda as suas mãos na direção desse altar e peça que o Senhor e o Espírito Santo possa usar a minha vida como um humilde instrumento para aplicar este texto nas nossas vidas, para que possamos sair daqui nessa noite edificados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em humildade me coloco diante do Senhor nessa noite. Eu não sou um canal digno, eu não sou capaz e não tenho a competência para abençoar a vida dos meus irmãos. Assim como Moisés no deserto, eu não tenho alimento para fornecer a cada um deles que vieram aqui nessa noite sedentos por mais de Ti, sedentos pela Tua presença e pelo alimento que o Senhor serve na Tua mesa. Por isso, assim como Moisés, eu clamo a Ti nesse momento, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça chover um maná do céu sobre a vida de cada um dos meus irmãos, a partir de mim, que eu seja alimentado por esse maná, que eu seja alimentado por esta palavra, que somente a palavra do Senhor alimente a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que o Senhor convidou para a sua mesa nessa noite. Esse eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa-nos, usa esta mensagem para alimentar a tua igreja, para que com a força desse alimento nós possamos caminhar até o objetivo que o Senhor tem proposto para cada um de nós nessa semana, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Muito obrigado pela oração, irmãos. Então nós temos aqui, como eu já disse, uma advertência de Jesus que parece, inclusive, ir de encontro, estar em contradição com uma ordem que o próprio Jesus acabara de dar no capítulo anterior, lá no versículo 16, se não me engano. Capítulo 5, versículo 16, se não me engano, é que ele diz que as vossas obras sejam vistas pelos homens, para que eles deem glória ao teu Pai que está no céu. Não é isso? Jesus diz isso lá no capítulo anterior, no mesmo sermão, no mesmo discurso. Jesus diz que os homens, os discípulos dele, deveriam fazer as suas obras de tal forma que os homens vissem e glorificassem a Deus. Mas agora, Jesus parece estar se contradizendo. Ele está falando: olha, quando você fizer esmola, ou quando você exercer a sua justiça, não faça isso diante dos homens. Parece uma contradição, mas é uma contradição só aparente, porque lá o que ele está dizendo é que os homens vejam as suas boas obras. Aqui o que ele está dizendo é que você não faça as suas boas obras de forma a aparecer, porque é impossível que a luz seja escondida, meus irmãos. A menos que você coloque ela debaixo de uma cama, mesmo assim ela vai encontrar formas de sair pelas frestas e chamar a atenção das pessoas, e curiosas elas vão lá levantar, o forro da cama para ver de onde está vindo aquela luz. Lá Jesus está dizendo que não importa quão nós sejamos discretos, quando nós fazemos aquilo que o Espírito Santo gera em nós, de amor pelo próximo, é impossível que os homens não vejam a luz que emana de vocês. Aqui Jesus está dizendo: porém, vocês não devem fazer coisa alguma com o intuito de serem vistos. Entendem a sutil diferença entre não fazer para aparecer e ser impossível que as boas obras sejam escondidas? Porque afinal de contas, quando você abençoar em secreto alguém, aquela pessoa vai saber. Quando você der um pouco do que você tem para alguém, ela vai saber o que você está fazendo, mesmo que você não toque trombeta diante de você. Essa contradição está tranquilamente anulada. Então, é diferente eles verem de você querer se exibir. E é a sutileza que difere a lei de Moisés da lei de Cristo.
É a sutileza, é a intenção do coração que diferencia a lei dura de Moisés da lei santa de Jesus. É porque a lei de Cristo se baseia na intenção do coração. Tá bom, meus queridos? Então, se a gente seguir aqui, preste atenção numa coisa muito importante que eu frisei aqui quando eu li. Fazer a vossa esmola, eu não sei qual a tradução que está aqui. Está aqui ainda? Também está igual a mim. Mas em algumas traduções melhores vai estar escrito assim: exercer a vossa justiça. Porque na verdade, no texto original, o que Mateus escreve é: evitem de exercer a vossa justiça. E eu explico. Exercer a justiça aqui diz respeito aos atos de justiça que eram praticados pelos judeus como uma forma ritual. Eram atos obrigatórios que os judeus tinham que cumprir para serem considerados bons judeus, para serem bons religiosos. Eram compostos de 3 atos, e os 3 atos vão ser mencionados por Jesus. Então o que Jesus está dizendo: olha, se vocês querem ser realmente bons filhos do reino, e não filhos de Moisés, se vocês realmente querem ser bons filhos de Deus, vocês não devem exercer os atos de justiça, aquelas 3 coisas que caracterizam um bom religioso na frente das pessoas. Jesus vai de encontro, ele vai na contramão do que os rabinos, os fariseus ensinavam, do que os sacerdotes exigiam. Ele vai contra, ele vai, parece que está ao contrário. Eles iam numa direção e Jesus vem na direção oposta. Então Jesus, olha, sabe aqueles 3 atos de justiça que os judeus te ensinam a fazer? Sabe aqueles 3 atos de justiça que o sacerdote exige de você, que o rabino exige de você, que você cumpra na presença de todos? Eu, porém, vos digo: não. Vocês não devem cumprir esses atos na presença das pessoas, porque agora vocês não vivem mais para impressionar as pessoas, agora vocês vivem para fazer a vontade de Deus. Agora vocês não vivem mais para serem elogiados e aplaudidos pelos homens, vocês não vivem mais para receberem tapinhas nas costas e serem parabenizados pelas boas atitudes que vocês exercem. Agora vocês devem viver de acordo com a lei do amor de Deus, de acordo com a lei que eu estou ditando. E uma desses atos de justiça, o primeiro deles, era a oração. E é por isso que Jesus começa a falar sobre a oração. Todo judeu entendeu, e às vezes a gente passa pelo texto e não entende, porque a gente não sabe. Existiam 3 coisas que todo religioso tinha que fazer. A primeira era a oração. Só que essa oração, meus irmãos, estou pulando na oração, né? É a esmola, ou ajudar ao pobre. Vamos retornar aqui, falar na sequência certa que está no texto. A primeira delas que Jesus aborda é o ajudar as pessoas. Ajudar o pobre, ajudar instituições de caridade, ajudar o templo, ajudar a obra da igreja ou na sinagoga, né? Naquela época eram sinagogas. Só que, o que acontecia naquela época? Quando alguém estava na sinagoga, o rabino subia numa plataforma mais alta, como essa daqui, que era chamada de bema. E lá naquele bema, ele começava a dizer: quanto que você vai ofertar na sua esmola hoje? Vamos falar a palavra esmola porque é que está ali, né? Quanto que você vai contribuir hoje, pastor Rafael? O pastor Rafael falava 10. Aí eu perguntava: Marcos, quanto que você vai contribuir hoje? 20. Ué, quanto você vai contribuir hoje? 30. E quem falasse a maior oferta, aquela pessoa que desse a maior oferta, era convidada para sentar então no lugar mais elevado. E quando ele sentava aqui, o rabino determinava que aqueles tocadores de trombetas tocassem as suas trombetas para chamar a atenção dos anjos para a oferta que o fulano estava dando. E é por isso que diz Jesus aqui, que vocês não devem ser como os hipócritas, que tocam trombetas diante das suas ofertas, para ser reconhecido como aquele que dá mais. Entenderam o que Jesus está ensinando aqui? Vocês aprenderam assim, mas agora vocês precisam esquecer o que aprenderam, porque vocês já não são mais membros da comunidade de Israel. Agora vocês são membros da comunidade que eu chamo de igreja,
corpo de Cristo, sacerdócio santo, povo adquirido. É por isso que Jesus está dizendo que nós não devemos tocar trombeta. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. Tem muitas lições. Primeira coisa que a gente aprende, quando Jesus diz aqui, nós aprendemos que existe um Deus no céu que vê. Um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que está atento com os olhos na sua vida 24 horas por dia. Olha para o irmão que está do seu lado, eu não vou mandar você falar nada. Só olha para ele. Quanto tempo você consegue ficar olhando no olho do seu irmão? Não precisa fazer força não, seja espontâneo. Olha e conta quanto tempo você consegue encarar os olhos do seu irmão, ainda que seja seu marido, ainda que seja sua esposa, ainda que seja seu filho. Quanto tempo você consegue encarar os olhos do irmão que está do seu lado? Agora imagine você que existe um Deus que está com os olhos dele dentro dos seus olhos 24 horas por dia. Essa é a imagem que Jesus quer que você entenda, que existe um Deus que vê. Existe um Deus que é o seu BDB. Sabe aquelas pessoas que pagam lá aquela maldita programação 24 horas por dia para ficar vendo pessoas fornicarem debaixo do lençol? Sabe aquelas pessoas que deixam de lavar a vasilha para ficar assistindo as pessoas falarem mal umas das outras? Existe um Deus que é o seu BDB. Ele pagou o sangue de Jesus Cristo para ficar 24 horas com os olhos sobre a sua vida, observando tudo o que você faz. Isso é a primeira coisa que salta do texto. O teu Deus. O Deus que vê o secreto. Porque na rua todo mundo te vê e você anda aprumado. Na rua você passa a roupa para ir, lava a roupa para ir, toma banho para ir, escova os dentes para ir, escova o cabelo para ir. Mas dentro da sua casa, quando não tem mais ninguém, existe um Deus que vê. Existe um Deus que vê. Por isso é que Jesus está dizendo, olha, vocês não têm que tocar trombeta e se assentar no banco mais alto quando forem dar algo para alguém, quando forem abençoar alguém, quando forem visitar alguém, quando forem socorrer alguém que está aflito na sua necessidade. E olha que Jesus não está dizendo que não devemos fazer, porque isso é um erro muito comum na igreja. As pessoas confundem, já que agora é pela graça, já que agora não tenho que pagar nenhum preço para ser salvo, quer dizer então que eu não sou mais obrigado a dar esmolas, quer dizer então que eu não sou mais obrigado a dividir o meu salário com as pessoas que estão angustiadas à minha volta, quer dizer então que eu não preciso mais visitar meu irmão quando ele estiver doente, porque afinal de contas é pela graça. Eu não vou fazer isso para aparecer, eu não vou fazer isso para conquistar a minha salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque no versículo 2 ele vai dizer, quando pois deres esmola, ele está dando aqui por entender para todos os discípulos que isso tem que ser algo natural, que ajudar o próximo, que socorrer o oprimido, que socorrer quem está passando por necessidade é parte integrante e natural da vida daquele que é participante da comunidade da igreja de Cristo. Você deve fazer isso não precisa nem mandar, isso tem que ser natural para você. A diferença é que Jesus diz que eu não devo dar com a expectativa de ser aplaudido, ou de que eu me assente no lugar mais alto e o rabino mande tocar a trombeta para chamar os anjos e mostrar a minha oferta. Como eu sou justo, meu ato de justiça, como eu sou bondoso, como eu sou generoso. É isso que Jesus está dizendo aqui. E isso, meus irmãos, pode parecer que não, mas naquela época, quando as multidões que se reuniram, porque os discípulos ouviam atentos e aprendiam, mas as multidões com certeza se cutucavam, porque no meio da multidão certamente tinha alguém que naquele sábado anterior tinha entrado naquela sinagoga da cidade e havia sido aclamado pela sinagoga, tinha dado uma grande oferta, um grande valor, somente para ser o primeiro, somente para ser exaltado e colocado à frente como um modelo para os demais. E o que Jesus está dizendo, no meu reino não existe outro modelo para os demais senão o meu modelo. E o meu modelo é um modelo de servo que se humilhou até a morte de cruz para salvar a sua igreja.
Esse é o único modelo da igreja. O pastor não é o modelo da igreja. O diácono não é o modelo da igreja. O ministro de louvor não é o modelo da igreja. O seu modelo, igreja, é Jesus Cristo descendo do céu, se fazendo homem, se dando na cruz do Calvário, deixando-se matar, ressuscitando então ao terceiro dia, totalmente dependente do Deus Pai, confiando na justiça de Deus. Esse é o modelo da igreja cristã. Então, meus queridos, não se esqueça: quando deres a sua esmola, quando fizeres a sua justiça, quando abençoares alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita. Amém, meus queridos? Você deve esquecer. Você sabe quando Jesus diz lá no mesmo texto de Mateus 25, lá no final do capítulo 25, 37 em diante, por ali, quando Jesus diz assim: naquele dia, quando eu vier, muitos me dirão, e eu dirão: vinde, benditos do meu Pai, porque eu estive preso, estive faminto, esteve nu. Lembra dessa passagem? O que Jesus disse? E aí o que eles falam para Jesus? Eu, Senhor, quando que eu fiz isso? Quando que eu te vi doente? Quando que eu te vi enfermo? Quando que eu te vi triste? Quando que eu te vi preso? Quando que eu te vi nu? Eu não me lembro. É assim que deve acontecer. Quando o seu irmão virar para você e você falar: você lembra aquela época que você me abençoou? Eu não lembro. E eu te abençoei? É isso que Jesus está dizendo. Você tem que esquecer, tem que ser natural. Você não pode se exaltar internamente quando abençoar o seu irmão. E aí a gente segue o texto. Lá no versículo 5, agora sim a oração. Estava atropelando aqui, né? Passando o carro na frente dos bois, como dizia minha mãe. E quando orares, lá no versículo 5, achou aí? E eu já vou terminar. Eu acho. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem o quê? Vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, não sei qual é a tradução sua, mas nós vamos falar sobre isso aqui também. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o quê? Deus que vê. O Deus que vê secretamente, onde ninguém mais vê, Ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Esse quarto aposento que nós lemos aqui no versículo 6, no texto original, lá no grego, ele se refere não ao quarto de dormir. Porque nós às vezes pensamos que as pessoas na época de Cristo, elas tinham casas iguais a nossas, que tinham portas, janelas para todo lado, várias portas, e todos os cômodos da casa tinham portas. Não, as casas naquela época não tinham um recinto, um apenas, que tinha porta que era possível de se trancar. Todas as outras portas ou eram cortinas ou ficavam abertas, era muito calor. Só existia um único quarto, que é onde se guardava os alimentos, os mantimentos, porque a única coisa que as pessoas tinham de valor naquela época era a comida que eles iam comer no dia seguinte. Então esse único quarto pequenininho, como aquele ali, onde as pessoas guardavam os seus mantimentos, é a palavra tameion, que Jesus usa aqui, que Mateus coloca na boca de Jesus aqui. Entra lá naquele quartinho onde você guarda os seus tesouros, tranca a porta, porque é o único cômodo da casa que tem porta, e ele não tem janela para que não corra o risco de algum ladrão pular e roubar o seu alimento. Entra lá, e lá no escuro, sem luz, é lá que você vai orar. Entenderam o que Jesus está dizendo? Não é no quarto, deitado na cama, sentado na cama. Nós pensamos isso hoje, mas o que Jesus está querendo enfatizar aqui é que o momento da oração é para ser um momento de intimidade com Deus, é para ser um momento onde somente você e Deus sabem o que está acontecendo. Ao contrário dos judeus daquela época, meus irmãos, que aí eu vou entrar novamente na história, vou contar como era. Os judeus tinham um livro chamado Tefilá. Era um livro com uma série de regras para a oração, era uma reza. Sabe a oração do Pai Nosso? Eles tinham lá nesse livro, Tefilá, uma oração que era 10 vezes maior que o Pai Nosso. E eles tinham que repetir essa reza 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, às 15 horas da tarde e à noite, quando eles forem antes de dormir.
3 vezes ao dia eles tinham que recitar. 3 vezes ao dia. E é por isso que Jesus está dizendo aqui que eles tinham que, e onde quer que eles estivessem, desse 9 horas da manhã, se estivessem carregando água pesada, tinham que parar, colocar o cântaro no chão, e ali eles tinham que ficar recitando essa reza, o tefilá, até acabar. Se desse 15 horas da tarde, eles estivessem negociando lá no mercado, eles tinham que parar e começar a rezar esse tefilá todas as vezes, todos os dias, a mesma reza, a mesma coisa decorada, a mesma coisa fria, a mesma coisa imposta, a mesma coisa mecânica, que não dizia nada de si para Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos ser como esses da multidão dos judeus. Nós quem? Olha que Jesus não está falando para o mundo. Tudo que Jesus está falando no Sermão da Montanha, Ele está falando para quem? Para nós. É regra para quem? Para a igreja. 3 vezes ao dia, a oração das 18 repetições, que é a tefilá. Além disso, o judeu ainda tinha que recitar todos os dias, 2 vezes por dia, o Shema Israel, que eles recitam até hoje. Se você já viu algum culto do pessoal lá como é que chama? Esses cristãos judeus aí, que eu não sei, já nem lembro mais como é que chama, dos messiânicos, né? Dos cristãos messiânicos, sei lá, dos judeus messiânicos. Eles toda vez eles falam a mesma Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Toda vez eles têm que parar e falar isso. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único. 2 vezes ao dia. Então as orações dos judeus eram isso, mecânicas, exteriores, para que as pessoas vissem, para que as pessoas aplaudissem, para que as pessoas entendessem que aquele ali era um religioso, que aquele ali cumpria a lei, que aquele ali fazia aquilo que precisava ser feito para ser considerado um bom judeu. Mas Jesus disse: quando você for orar, você não vai parar às 3 horas da tarde e começar a ficar lá, porque eles tinham que falar baixo, eles não podiam falar alto, tinha que ser falado assim. Se você já viu um judeu orando, você sabe como eles oram. Ninguém entende nada. Eu acho que nem eles mais entendem o que estão fazendo. E o que Jesus está dizendo é que a nossa oração tem que ser um ato de nós para Deus, e não um ato de policiamento do próximo. E para encerrar, Jesus continua: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê, Deus que vê. Você entendeu? O teu Pai que vê em oculto te recompensará. Os queridos, a estrutura é a mesma para dar oferta, dar esmola, para orar, para jejuar. Jesus não está dizendo que você não deve orar. Inclusive Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Inclusive o mesmo Paulo vai dizer a Timóteo lá no capítulo 2, versículo 8, quero que os homens o quê? Orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha aqui mais uma vez, aparente contradição. Jesus está dizendo que a oração deve ser naquele recinto secreto. Paulo está dizendo: orai sem cessar e orem em todo o tempo, levantando mãos santas. Desde que você ore o tempo todo, o seu quarto fechado, o seu recinto, o lugar mais sagrado que você tem, não é o lugar que você guarda o seu arroz com feijão, é o seu coração. Se no teu coração você estiver em intimidade com Deus, em sinceridade com Deus, você ora no meio do metrô, você ora atravessando o sinal vermelho, você ora dentro do ônibus, você ora dirigindo o seu carro, em todo o tempo, orar sem cessar. Mas lá no seu profundo, do seu coração, a parte mais íntima de você, você tem que estar só você e Deus. Você não tem que preocupar com quem está te observando. Essa é a lição que Jesus nos deixa. Essa é a lição que Jesus nos
E no jejum não é diferente. Jesus não disse que não deveriam jejuar. Certa vez ele foi questionado, não é? Por que seus discípulos no jejum? Ele dizia, porque eu estou vivo. Eu sou noivo, eu estou aqui. Está tendo festa, nós estamos juntos. Está todo mundo aqui. Mas quando eu for tirado, o que vai acontecer? Você deve jejuar? Deve. Os judeus também tinham que jejuar. Eles tinham 2 jejuns obrigatórios durante o ano. O dia da expiação, que foi instituído lá em Levítico capítulo 16, era obrigatório, todo homem tinha que ir fazer jejum do nascer do sol ao pôr do sol, não podia comer nada, não podia beber nada, tinha que pôr cinza na cabeça e aparentar. Por isso que Jesus está dizendo, eles colocavam cinza na cabeça, no corpo, ficavam com a roupa velha, e ficavam com a cara triste, e depois vem um outro dia, que é o dia da destruição do templo, que eles guardavam também, guardam até hoje, um jejum obrigatório para todo homem. E havia outros jejuns, davam enxurrada, davam enchente, davam raio, davam uma guerra lá na Ucrânia contra a Rússia, eles jejuavam também. E Jesus está dizendo que você não deve jejuar? Não, você deve jejuar, porque afinal de contas agora ele foi tirado. Quando você estiver angustiado, sim, você deve jejuar. E o que Jesus está ensinando aqui, então, para encerrar e passar a palavra ao pastor, para ele nos conduzir na ceia. Em resumo, é que a nossa doação, a nossa esmola, ela deve ser a nossa relação de nós para com o de fora. Na comunidade de Cristo, o dar a esmola, a bênção, a dádiva, dar alguma coisa para alguém, é a forma de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, com os nossos próximos. É a nossa mão perante o nosso irmão. Para Jesus, na comunidade do reino de Deus, a oração é a nossa relação para cima. A doação é a nossa relação para fora. A oração é a nossa relação para cima, com Deus, aquele que vê. É a nossa boca perante Deus. E na comunidade de Jesus, na igreja do Senhor, nosso jejum deve ser a nossa relação para dentro com a nossa alma, nos seus conflitos interiores. Quando nós estivermos em conflitos, quando nós não soubermos o que fazer, quando as coisas estiverem angustiantes, o jejum ele entra com a nossa alma perante a sua luta interior, as 3 dimensões de relacionamento da comunidade de Deus: para fora, para cima e para dentro. O Deus que vê, ele vê a sua mão perante o seu irmão, ele vê a sua boca perante ele, e ele vê a sua alma diante das lutas e diante das angústias. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos enquanto o pastor vai tomar o seu lugar ali à mesa, e eu quero, enquanto ele chega, somente fazer uma oração juntamente com você, para que nós, como comunidade do Senhor Jesus, como igreja de Cristo, possamos entender a importância que há na relação entre nós e o próximo, no doar, no abençoar, no dar a ajuda necessária àquele que está angustiado. A importância da nossa relação de nós para cima, com Deus que vê, que ouve as nossas orações, e da nossa relação de nós para nós mesmos, através do jejum. Que você restitua na sua vida, que você restaure na sua vida o seu altar de abençoador, de orar e de jejuar como comunidade correta de Cristo. Que você possa repensar as suas atitudes interiores, juntamente com cada um de nós, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, como oramos no início, oro mais uma vez e te peço, Pai, que aquilo onde eu falhei, aquilo onde eu não fui capaz de alimentar os meus irmãos, onde a minha capacidade falhou, o Teu Espírito Santo possa usar esta palavra, possa levar ao coração de cada um de nós, dos meus irmãos, de mim mesmo,
o alimento que precisamos, Deus, para andarmos neste mundo como uma comunidade de Cristo, não como os judeus que vivem aparências, que vivem de se mostrar, querendo likes, querendo aplausos, querendo ser, ó Pai, homenageados, querendo ser reconhecidos. Mas o pastor não reconheceu enquanto eu estive ali fazendo louvor, mas o pastor não reconheceu todo o trabalho que eu fiz como diácono, mas o pastor não reconheceu todo o trabalho que eu fiz à frente do ministério XYZ. Oh Senhor, eu vou sair desta igreja. Oh Senhor, eu não estou sendo reconhecido. Queima, Senhor, em nós esse espírito de eu mesmo, esse espírito de vaidade que às vezes nos leva a querer ser reconhecidos pelos de fora, quando o Senhor nos ensinou nessa mensagem que o reconhecimento da comunidade de Deus vem de cima do Deus que tudo vê. Veja agora os nossos corações, Senhor, sonda-nos e ajuda-nos a ser o tipo de igreja que o Senhor Jesus instaurou, fundou com sua morte e ressurreição. Em nome dele nós oramos agradecidos.